Olá pessoal, conversar um pouquinho hoje sobre TDAH, altas habilidades e superdotação. Então, primeira coisa, vamos pegar aqui de novo, relembrar rapidamente sobre a questão do TDAH, uma doença do neurodesenvolvimento. Ela pode ser caracterizada eminentemente por desatenção, ou por hiperatividade, ou por impulsividade, ou ela pode ter múltiplas causas, né, tendo duas características associadas ou as três. Muitas pessoas se perguntam, as altas habilidades e a superdotação são características que podem estar associadas ao TDAH? Sim, a resposta é essa, podem estar associadas. E você tem duas formas de associação. Primeiro vamos classificar a questão das altas habilidades e da superdotação, tá? Altas habilidades é quando o indivíduo ele tem uma resposta de inteligência padrão, às vezes inclusive até um pouco abaixo da média em determinadas áreas e segmentos, e ele vai ter uma ou duas áreas de uma altíssima habilidade. As altas habilidades, elas normalmente, em termos quantitativos de coeficiência de inteligência, elas se classificam até um QI de 130. A superdotação é uma qualidade de inteligência ainda maior, tá? Ela tem um aspecto mais genérico, você também pode ter várias áreas dentro de um padrão natural, você pode também ter um outro segmento um pouco abaixo da média, e você vai ter então uma capacidade ainda maior em determinados temas ou genericamente em vários temas. O QI da superdotação ela vai de 131 a 140. E a partir daí a gente vai estar falando então de quem? Do gênio, tá? Como que isso pode se manifestar na característica do TDAH? Você pode ter sim transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com altas habilidades ou superdotação. Então, quando você tem essa associação, o indivíduo com as altas habilidades e superdotação, ele vai ter um hiperfoco muito grande na área de interesse, ele vai ter uma tendência natural de se afastar ou de não dar grande valor àqueles segmentos e aquelas áreas em que ele não gosta, em que ele não se motiva. Então, consequentemente, você acaba potencializando algumas características que pertencem ao TDAH. E você vai ter manifestações sintomatológicas paralelas. Você vai ter uma parte totalmente funcional que pertence à característica do TDAH, e você vai ter uma parte funcional que vai pertencer às altas habilidades e à superdotação. Você tem um outro diagnóstico em que tanto TDAH quanto altas habilidades e superdotação podem estar participando, que é o que se chama de dupla excepcionalidade. O que acontece? Sim, você vai ter aquela pessoa com o diagnóstico do TDAH, você vai ter aquela pessoa com todo um processo sintomatológico disfuncional em virtude das características do TDAH. E na questão inteligência, o que vai acontecer? Você vai encontrar o indivíduo com déficits severos em determinadas áreas, tá? Com uma capacidade muito pequena e muito limitada, e você vai encontrar, ao mesmo tempo, um indivíduo com uma altíssima capacidade em outros componentes. Um exemplo, um TDAH em que a sua cognição, o seu raciocínio matemático, ele é extremamente deficitário, é aquele aluno, aquele adolescente que não consegue internalizar o pensamento da matemática, o pensamento da lógica, compreender a estrutura das equações, de como se chega num resultado. É aquele indivíduo que tem notas baixíssimas, que faz aulas de reforço e que não consegue caminhar dentro do universo da matemática. Em compensação,
é um indivíduo que pode escrever muito bem e ter redações excepcionais dentro do espaço escolar, tá? Então, de um lado, uma habilidade não nula, mas praticamente zerada em virtude de não alcançar esse raciocínio matemático, e do outro lado, um indivíduo com uma altíssima capacidade dentro da comunicação não verbal, da linguagem escrita, através das redações. E aí você pode ter outros paralelos, ciências exatas muito ruins, a parte de história e geografia melhor e assim por diante, tá? Então, a dupla excepcionalidade, ela é um traço hoje e um diagnóstico que precisa ser muito bem observado e muito bem valorizado dentro do contexto do TDAH, tá? Por que esse nosso papo aqui ele é importante? Ele é importante pelo seguinte: quando você tem um indivíduo diagnosticado somente com TDAH, você tem um caminho, você tem um percurso a fazer, você tem um plano de tratamento a ser elaborado, a ser percorrido junto com o paciente. Quando você tem o TDAH com altas habilidades e superdotação, você precisa ter um outro plano de tratamento, em que essas duas situações estejam contempladas e que essa dinâmica funcional ela receba a devida orientação para que o indivíduo consiga tirar tanto do seu TDAH as características positivas que ele tem para reforçar e para auxiliar ele no dia a dia, quanto nas altas habilidades também fazendo com que ele consiga ter um êxito e um alcance de resultados melhores, tá? Então, hoje no protocolo moderno de avaliação, quando você recebe um indivíduo que tem sinais de TDAH, você precisa sim avaliar esse TDAH, tá? Criteriosamente, principalmente quais são as áreas afetadas de impacto do TDAH no dia a dia, que é a questão da família, da escola, profissional, relacional, etc., para você saber em que segmento você vai estar atuando para tratar. E você precisa obrigatoriamente fazer uma avaliação de altas habilidades e de superdotação. É aquilo que eu falo nos nossos vídeos e nos nossos bate-papos. O protocolo hoje das doenças do neurodesenvolvimento, elas necessitam obrigatoriamente de um tripé: TDAH, TEA, altas habilidades e superdotação. Para, a partir daí, a equipe clínica que está avaliando esse indivíduo conseguir ter um parâmetro adequado, uma identidade funcional desse paciente, para elaborar um plano de tratamento, para saber exatamente quais são as áreas de apoio interdisciplinares que vão poder estar ajudando esse indivíduo e efetivamente então a execução desse trabalho com o paciente, ok? Gente, uma boa semana. Estamos hoje no dia 2 de janeiro, primeira segunda-feira de 2023. Desejo a todos um ano maravilhoso, repleto de conquistas, de coisas boas, tá? E que todos aí comecem muito bem essa nova jornada na nossa vida. Um grande abraço.